saciar as gentes pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor, pela estrada de irmãos, ante a glória desejada, cantemos o dom de sermos companheiros de jornada, pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Antes de anoitecer, partilhemos este pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O cântico de entrada que ouvimos, pelos caminhos que percorremos, vamos ao encontro do Senhor. Estamos no 30º domingo do tempo comum e, com muita alegria, estamos reunidos para acolhermos o amor de Deus, mas também para escutarmos a sua palavra. Hoje temos como as nossas intenções, nesta celebração da missa, por Maria Rodrigues, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Vamos rezar pelas intenções de Maria Rosário e família, Maria Encarnação Silva e família, Maria de Lourdes Vieira e família, Maria José e família, e Maria dos Anjos. Irmãos e irmãs, reconheçamos humildemente que somos pecadores e vamos pedir a Deus o perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz Na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor e vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ben Sirá. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido e a sua prece sobe até as nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste até que o Altíssimo o atenda para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O pobre clamou e o Senhor ouviu. Bendigo o Senhor a cada momento. O seu louvor está sempre na minha boca. Deus é a minha glória. Que os humildes o escutem e se alegrem. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua. Ele se levantará contra os ímpios, para apagar da terra a sua memória. O Senhor, porém, ouvirá o clamor dos justos e os libertará do peso da sua angústia. O pobre clamou e o Senhor o ouviu. Porque o Senhor é um Deus próximo dos corações atribulados, pronto a salvar os espíritos abatidos. O Senhor salvará os seus amigos, não será condenado quem nele se refugia. O pobre clamou e o Senhor ouviu. Leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou a ser oferecido em sacrifício e o momento da minha morte está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei justiça. Que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia do juízo. E não só a mim, mas também a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado. Todos me abandonaram. Oxalá que esta falta não lhes seja contada. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Senhor, o Senhor me há de livrar de toda a ação perversa e me levará são e salvo ao seu reino celeste. Glória a Ele por todo o sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
todo aquele que se eleva será humilhado, e o que se humilha será elevado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e paga o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, estamos no 30º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra que acabamos de ouvir está na continuidade naquilo que meditamos no domingo passado, sobre o tema da oração. E hoje poderíamos, nessas leituras que acabamos de ouvir, poderíamos dizer que a palavra de Deus de hoje ajuda-nos a refletir sobre a nossa atitude diante de Deus, quando nos dirigimos a Deus, como nos apresentamos. E vamos nos concentrar nisto que acabamos de ouvir no Santo Evangelho, onde Jesus nos apresenta uma parábola de 2 pessoas que sobem ao templo para rezar. Mas, antes de tudo, é preciso compreender quem são os destinatários desta parábola. Jesus disse logo no início: são aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. Entre nós, pode aparecer pessoas que se consideram justas e desprezam os outros. Por isso, o conteúdo desta parábola ou deste texto é claro. Para Jesus justificar o que quer transmitir, apresenta a figura de 2 pessoas, um fariseu e um publicano. Como é que essas 2 pessoas se dirigiram a Deus? Como que eles fizeram a sua oração? Primeiro, o fariseu, cheio do seu orgulho, a sua oração, como ouvimos, consistiu apenas na exaltação de si mesmo. E ele exclui toda a possibilidade de ser uma pessoa pecadora. Este fariseu sabe que ele faz tudo. E como nós ouvimos, é um homem justo, honesto, reto, íntegro e cumpridor da lei. Isso mesmo é o que ele apresentou na sua oração. Meu Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros, esses pecadores. Eu sou cumpridor da lei, eu jejuo, eu pago o dízimo. Quer dizer, uma oração que só se concentra em si mesmo.
Por outro lado, ouvimos a oração do publicano. Claro que os publicanos, aqueles que eram considerados pecadores. Como é que este publicano rezou quando chegou no templo? Ouvimos no texto. O publicano limitou-se no reconhecimento dos seus pecados e na sua súplica a Deus para que tivesse compaixão dele. E, de facto, como sabemos que os publicanos cometiam muitas injustiças, sobretudo aos pobres e aos publicanos. A oração do publicano: tende compaixão de mim, Senhor, que eu sou pecador. Aqui temos que recordar o que acabamos de falar do fariseu. O fariseu se limitou em se exaltar, porque é uma pessoa que obedece a Deus. Mas agora o publicano pede a compaixão de Deus, porque é pecador. Numa leitura superficial, podemos nos colocar ao lado ou nos simpatizar com este publicano, por causa da sua atitude de arrependimento. Foi ao templo e se reconheceu que era pecador. Então, ele tem uma atitude de arrependimento. E todos nós estamos ao lado dele, porque na nossa vida procuramos o arrependimento. Mas poderíamos também ver do outro lado, porque ele simplesmente se diz que está arrependido, pede a misericórdia de Deus. Mas não há nada sinais visíveis que mostre o seu arrependimento. Por isso mesmo, vamos ver que ser cristão, sim senhor, é preciso sermos íntegros, sermos aqueles que cumprem a lei de Deus, mas essa atitude do arrependimento não só devemos dizer pela nossa boca. Precisamos de viver e precisamos demonstrar com obras concretas que estamos arrependidos. Voltando para o texto, Jesus disse que o publicano desceu justificado para casa e o fariseu não. Portanto, ele não disse que o publicano era bom e o fariseu era mau e mentiroso. Jesus não disse isso. Simplesmente disse que o publicano saiu justificado e o outro não. O erro do fariseu, segundo o texto, manifesta na sua atitude louvável entre si mesmo e que, ao mesmo tempo, não admite outra possibilidade de ser um pecador. Por isso, era preciso adverti-lo para que fosse um pouco mais humilde perante Deus e ao seu próximo. É isso que temos que criticar ou temos que corrigir da parte do fariseu. Deveria ser um pouco mais humilde diante de Deus e diante do próximo. Por outro lado, naquilo que nós ouvimos deste publicano, que manifesta uma atitude louvável diante de Deus, mas ele deve ser aconselhado para que o seu arrependimento se concretize no dia a dia. Quando foi ao templo, disse que tende compaixão de mim, Senhor, que sou pecador. Disse a Deus. Mas é preciso que ele seja ajudado, que este arrependimento que foi apresentado a Deus também se concretize no dia a dia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesta liturgia deste 30º domingo, todos nós estamos espelhados nas atitudes desses dois homens. Ou, em outro momento, podemos ser fariseus ou podemos ser publicanos. Por isso mesmo, temos que aceitar que precisamos da compaixão e a misericórdia de Deus. Aprendamos do publicano a reconhecer-se pecador. Aprendamos do publicano a pedir a misericórdia de Deus. Mas como dissemos que esta misericórdia que manifestamos também deve se concretizar na vida cotidiana. E vamos aprender, a partir do fariseu, as coisas que não devemos fazer. A nossa vida cristã não deve ser uma vida de orgulho. Temos que nos manifestar que nós somos limitados e nem sempre acolhemos o nosso irmão, nem sempre obedecemos à lei de Deus. Por isso, vamos deixar uma margem que nós podemos, ou temos esta possibilidade de ofendermos a Deus e ao próximo. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, que hoje nos guia por meio deste santo evangelho,
a sabermos assumir atitudes corretas diante de Deus. E vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a termos atitudes corretas, porque não podemos continuar a viver no nosso orgulho. A Deus só sai justificado que se humilha, como o texto disse. Aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Mas não nos esqueçamos que tanto no Antigo Testamento, ouvimos na primeira leitura, Deus não está alheio às nossas preocupações. Ele sempre está atento em nos ouvir, em nos escutar as nossas orações. Precisamos de ter uma atitude de humildade. Isso experimentou Paulo, mesmo estando nos seus momentos últimos da sua vida. Ele sentiu que Deus está sempre ao seu lado. Que o Senhor nos conceda a graça de pormos em prática e fazermos vida essa palavra que acabamos de ouvir. E professemos a nossa fé dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens, dizendo com humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso Bispo e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome, os povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda sem demora a paz, o pão e a paz, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e que pela idade já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos doentes do corpo e do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei às orações dos vossos fiéis, que vos pede com sincera humildade por todos os homens a que quereis salvar, e tende compaixão de todos eles. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazer que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Vós que sois com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está lá em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. O nosso dever é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a terra. Hoje estamos reunidos para bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o meio da semana em que nosso Senhor, Jesus Cristo, Jesus dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Senhor, meu Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitir a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso caro arcebispo Dom Brisle e todos aqueles ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aquelas intenções que apresentamos hoje, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bênçãos dos apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, vamos rezar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. De piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se algum pobre for lá em casa
sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Toda vez que chega a hora de trazer a oferta nesta procissão, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação. Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão, tu que foste oferecido como sacrifício de libertação, eis aqui a minha oferta, dou-te parte do que é meu. Tens me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Tens me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso e vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim
Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu sei que eu